Boa noite, hoje é dia 18 de janeiro e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra no versículo de Lucas 24, 27. Agradeço por estar, Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite, Senhor. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da noite, que tem como base Lucas 24, 27. Mas antes, vamos ler a introdução do livro de Lucas. O Evangelho segundo Lucas. Autor e período da escrita. Os últimos dos 3 evangelhos sinóticos não traz nenhuma indicação direta ao seu autor. Todavia, o nome do destinatário é mencionado logo no início. É um homem rico e próspero chamado Teófilo. O livro de Atos dos Apóstolos também é dedicado a esse mesmo Teófilo. Ambos os livros da Bíblia já atribuídos... Ambos os livros da Bíblia já foram atribuídos a Lucas no século II. Lucas, o médico amado, não era apóstolo e provavelmente também não era judeu. Compare com Colossenses 4:11 e Colossenses 4:18. Os irmãos judeus cristãos são mencionados especialmente no versículo 11 e podemos concluir que, portanto, Lucas e Demas, os cooperadores mencionados no versículo 14, eram cristãos gentios. Lucas foi um fiel companheiro e colaborador do apóstolo Paulo por anos. A princípio, Lucas acompanhou Paulo durante sua segunda jornada de Trode a Filipos, Atos 16:10, e durante sua terceira jornada de Filipos a Jerusalém, Atos 20, versículo 6. Observe a palavra nós. Finalmente, Lucas acompanha Paulo quando este era prisioneiro a Roma. Atos 27:1. Lá ele estava em companhia direta do apóstolo quando escreveu as cartas de Colossenses e a Filemon. E por fim, ele foi o único a permanecer com o apóstolo quando escreveu sua segunda carta a Timóteo. Com base nessa estreita relação de Lucas e Paulo, o pensamento que já havia mencionado no século II de que Paulo estava sugerindo o evangelho de Lucas ao mencionar repetidamente a expressão meu evangelho, compare com Romanos 2:16, Romanos 16:25. No entanto, essa opinião não é sustentável. O evangelho de Lucas e os escritos de Paulo têm o mesmo caráter universal. São direcionados não apenas aos judeus, mas todos no mundo inteiro. Não encontramos nada da vocação especial de Paulo no Evangelho de Lucas, nem da posição do crente em Cristo ou no ministério sobre Cristo e sua igreja que foi especialmente revelada a Paulo. Sendo um médico, Lucas teve uma educação superior que se manifesta a partir das apresentações e estilo do seu trabalho. Ele não era uma testemunha ocular dos fatos que descreveu e, portanto, examinou minuciosamente os relatos de testemunhas oculares. Se Lucas conhecia ou não o Evangelho de Marcos, se usava ou não outras fontes conhecidas apenas por ele, são especulações. De fato, o Evangelho de Lucas contém mais de 1/3 do material que os outros escritos do Evangelho não mencionam. Isso se aplica especialmente aos capítulos introdutórios e à jornada do Senhor Jesus a Jerusalém, capítulos 9 a 19. Nos versículos introdutórios do capítulo 1, versículos 1 ao 4, vemos de forma muito clara a unidade entre o motivo do escritor e a inspiração divina. O que Lucas aprendeu dos testemunhos oculares, ele escreveu sob inspiração do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas provavelmente foi escrito durante os anos 55 a 60. Muitos cientistas supõem que Lucas escreveu durante os 2 anos de prisão do apóstolo Paulo em Cesareia. Compare com as peculiaridades. Lucas provavelmente foi o único não-judeu chamado por Deus para escrever um livro na Bíblia. Os evangelhos com o seu nome
é o mais longo de todos. Se incluirmos os Atos dos Apóstolos, Lucas escreveu a maior parte do Novo Testamento após o apóstolo Paulo. Uma característica especial do Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos é a validade geral do Evangelho da salvação para todos os homens no mundo inteiro. Conforme os 12 apóstolos são enviados em Lucas 9, a restrição mencionada por Mateus não é citada. Em Mateus, os discípulos deveriam ir apenas às ovelhas perdidas na casa de Israel. O envio dos 70 é relatado apenas por Lucas. Mais do que qualquer outro evangelista, Lucas menciona o cuidado do Senhor Jesus por grupos específicos de pessoas e indivíduos: os desprezados, os samaritanos, as mulheres e crianças. Lucas menciona mais de 10 mulheres que não são mencionadas em nenhum outro lugar. A universalidade do serviço de Cristo é mais aparente no versículo-chave em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio para salvar e salvar o que estava perdido. As palavras Salvador e salvação e salvar são mencionadas especialmente em frequência em Lucas. Não obstante, o assunto principal da apresentação de Lucas é a pessoa do Senhor Jesus como Filho do Homem, o homem verdadeiro e perfeito que viveu como o único justo entre os injustos, que sofreu a morte por eles na cruz. Por isso que Lucas descreve em grandes detalhes a encarnação do Filho de Deus, seu nascimento, sua infância, sua obediência a Jesus, a Maria e José, e seu crescimento em todos os aspectos. Em sua genealogia, o Senhor Jesus retoma Adão, o primeiro homem. Essa genealogia é de Maria. Em nenhum outro evangelho encontramos o Senhor Jesus em oração, falando sobre a oração com a mesma frequência que temos nesse evangelho. Dessa maneira, é expressa sua perfeita dependência de Deus Pai. A intenção do Espírito Santo nesse evangelho é resumida nas palavras do centurião debaixo da cruz. Certamente este era um homem justo. Capítulo 23, versículo 47. Peculiaridades. Alegria. A palavra alegria é mencionada com mais frequência em Lucas e de maneira semelhante em João do que os dois outros evangelhos. Isso enfatiza que o evangelho é uma notícia boa ou alegre. É especialmente bonito ver que o evangelho começa e termina com essa alegria. Referência do evangelho de Lucas com Paulo. Em 1 Timóteo 5,18, Paulo referencia a Lucas 10,7, onde escreve: digno é o trabalhador de seu salário. Essa referência é muito notável por duas razões. Em primeiro lugar, mostra que os evangelhos de Lucas já era conhecido no momento que Paulo... Em primeiro lugar, mostra que o evangelho de Lucas já era conhecido no momento em que a primeira epístola de Tiago já era escrita. Em segundo lugar, prova que o evangelho de Lucas foi imediatamente respeitado pelos cristãos como um livro canônico pertencente às Sagradas Escrituras. As palavras introdutórias do apóstolo Paulo, porque as escrituras dizem, colocam as referências de Deuteronômio 25:4 e Lucas 10:7 em um nível, o nível da inspiração, palavra de Deus. O fato de uma referência ao Evangelho de Lucas ser considerada pertencente às escrituras sagradas mostram que o Espírito Santo inspira a combinação das escrituras individuais e os escritores no momento dos registros. Visão geral do conteúdo. A gente vai ler sobre o capítulo 24. Conclusão: a ressurreição e a ascensão do Filho do Homem. Ressurreição: os discípulos indo ao caminho de Emaús, Jesus, os 11 apóstolos e sua ascensão. Então essa é a introdução do livro de Lucas. Agora vamos para a leitura do nosso devocional da noite. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24:27. Os dois discípulos na entrada para Emaús tiveram uma jornada proveitosa. Seu companheiro e professor era o melhor dos tutores, o maior dos intérpretes em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O Senhor Jesus fez concessão de se tornar um pregador do Evangelho e não tinha vergonha de exercer-se chamado antes de uma audiência de 2 pessoas. Nem hoje ele se recusa a se tornar professor de apenas um. Vamos aproveitar a companhia do instrutor tão excelente, pois até ele se transforma em sabedoria para nós. Jamais seremos sábios para a salvação. Este tutor incomparável usou como livro didático o melhor dos livros. Embora capaz de revelar a verdade, ele preferiu expor o antigo. Ele sabia por sua onisciência qual uma
maneira mais intuitiva de ensinar, e começando por Moisés e os profetas, mostrou-nos a estrada mais certeira para saber não é a especulação, o raciocínio ou a leitura de livros humanos, mas a meditação na palavra de Deus. A forma mais imediata para ser rico espiritualmente, o conhecimento celeste, é mergulhar nessa mina de diamantes, coletar as pérolas deste oceano celeste. Quando o próprio Jesus procurou enriquecer os outros, ele garimpou na pedreira das escrituras sagradas. A dupla favorecida foi levada a considerar o melhor dos temas, Jesus falando de Jesus, expondo coisas sobre si mesmo. Aqui, o diamante corta o diamante, e o que poderia ser mais admirável, o mestre da casa destranca suas próprias portas, conduzindo os convidados à sua mesa e colocando suas próprias iguarias sobre ela. Ele, que escondeu o tesouro em seu próprio campo, guiou os pesquisadores até ela. Nosso Senhor discorreria naturalmente sobre o mais doce dos tópicos e não encontraria nada mais doce do que a sua pessoa e obra. Com os olhos nisso, deveríamos sempre perscrutar a palavra. Ó, pela graça, estudar a Bíblia com Jesus, sendo nosso professor e nossa lição. Então, esse é a nossa leitura do nosso devocional da noite. Então, que nós possamos ler e meditar a palavra de Deus com o Jesus e o Espírito Santo. Amanhã nós voltamos com mais uma live de manhã, às 8 no Instagram e aqui às 8 no TikTok. Tenham um bom início de semana e até a próxima.